Paty vai ser nossa convidada especial. Então ela estará conosco aqui. E hoje a gente preparou algo bem legal, que é um bate-papo sobre o livro da Sherry, que é o Faça Acontecer. E eu queria falar rapidinho sobre esse livro, porque o que aconteceu? Ano passado, eu fui na livraria e eu falei, quero encontrar aqui um livro que fale sobre empoderamento feminino, mas de uma forma um pouco diferente do que às vezes a gente acaba encontrando, né? E aí eu fui, assim, foi impressionante. Parece que eu estava andando na livraria, parece que o livro assim me encontrou. Aí eu fui, olhei, li a capa, tudo, falei, gente, quero ler. E eu li esse livro e, assim, esse livro realmente mudou muitas coisas em mim. E aí eu fui, na época, falei para Ju, falei para Tatá. Mais tarde, eu acho que eu postei alguma coisa, e você me perguntou qual livro era, eu falei do livro. Aí a Paty se interessou também, começou a ler. Então hoje a gente quer, assim, a intenção do Xi é exatamente essa. A gente está dividindo com vocês aquilo que nos faz bem, aquilo que nos acrescenta, porque a gente quer que acrescente a vocês também. Então hoje a dinâmica vai ser essa, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. A gente aconselha todas vocês a terem esse livro, a comprarem esse livro. E depois a gente vai ter aquele momento bem bacana dos grupos para poder estar discutindo melhor sobre o que a gente está falando. Sejam bem-vindas novamente. Então, boa noite, gente. Eu fiquei super feliz quando as meninas me chamaram para vir falar sobre o livro, porque eu fiquei apaixonada por esse livro. Sabe aquele livro que você lê e você fica toda hora falando com a pessoa que está do seu lado? Que no caso era meu marido, né? A gente estava de férias e eu, amor, olha isso. Porque foi realmente impactante, né? Ele mostra... Quanto meu tempo? Tá. Ele mostra algumas realidades que me surpreenderam. Realidades fora de mim e realidades internas também. Porque ele me traz um confronto. Ele mostra, assim, algumas formas de pensar que estão enraizadas na gente, que muitas vezes a gente nem imagina que elas estão ali e que determinam alguns comportamentos na nossa vida. Então, ele foi muito tremendo nesse sentido. E eu fiquei impressionada de saber que até hoje, no século XXI, né, na verdade, essa pesquisa de 2015, ainda existe uma diferença tremenda de salários entre as mulheres e os homens, que ocupam a mesma função, o mesmo cargo, que tem a mesma capacitação. As mulheres recebem mais ou menos 70%, em média, tá? Do valor que os homens recebem, né? Nos Estados Unidos, para cada dólar que os homens recebem, as mulheres recebem 76, alguma coisa aqui, 79. Isso é impressionante, porque a gente está no século XXI. Nós, mulheres, somos a maioria entre as pessoas graduadas. Nós somos 63% das pessoas que se formam no Brasil. Nós somos mais da metade dos pós-graduados no Brasil. E ainda existe essa diferença gritante, essa discriminação, né, esse preconceito. E outra coisa que eu achei muito forte é que, apesar de nós termos conquistado tanto na área acadêmica, com toda essa porcentagem, né, com esse sucesso nessa área, na área profissional, a nossa representatividade é muito pequena no alto nível, sabe? Naqueles cargos de alto nível, nos topos das carreiras. Então, o que a gente vê? Eu vou pedir licença para me movimentar, tá? Porque vícios... porque, enfim, eu fico tentando me equilibrar nesse banco. Então, gente, sim, na base da cadeia produtiva, digamos assim, está lotado de mulher. Nós somos 43% da força de trabalho do Brasil. Só que nos topos das carreiras, nós somos menos de 8%. Para vocês terem uma ideia, dos cargos de direção nas maiores empresas do país, nós ocupamos 7,7%. Nos cargos de conselho administrativo, nós ocupamos 7,9%. No Congresso Nacional, em 2012, nós éramos 9,6%, nem 10%. Então, eu fiquei impressionada com isso, e isso são dados que ela traz. Isso mostra como, apesar de nós nos desenvolvermos numa área, como estamos ainda deixando a desejar em outra, na área profissional. E foi feita uma pesquisa para descobrir, tentar descobrir por que existe esse grande vazio, né, de mulheres em cargos de alta posição. E é interessante porque ela traz sempre algumas estatísticas e alguns números, né?
foi feita uma pesquisa numa empresa americana com mais de 4.000 funcionários. E 36% desses funcionários, homens, tinham interesse em fazer parte da diretoria executiva das empresas. E ao passo que apenas 18% das mulheres tinham interesse em serem diretoras executivas. E, enfim, analisando também a nossa própria vida, desde pequeno, se percebeu que as mulheres não ocupam esses lugares simplesmente, ou um dos fatores muito importantes, é porque elas não aspiram a esses lugares. Elas não têm essa ambição de alcançar esses lugares. Então, quando as crianças são perguntadas desde pequenininhos, o que você quer ser quando crescer? É até comum, a gente já ouviu falar de meninos dizerem que querem ser presidentes da República. Mas menina não fala, não passa pela cabeça da menina ser presidente da República. Então é difícil isso no ensino médio, eles confirmaram essa tendência. Na faculdade, a gente verifica que a minoria de mulheres atua como presidente dos diretórios acadêmicos. Então, enfim, são dados que eu fiquei realmente impressionada. Realmente somos poucas mulheres nesses cargos de liderança. Esses cargos de liderança, de influência, de poder, normalmente não atraem muito as mulheres, eles atraem mais os homens. Né? E aí, enfim, se procurou saber o motivo disso. Né? Por que nós não aspiramos a essas posições mais altas? Claro que existem inúmeras razões. Né? E eu vou falar só de uma delas, ela menciona, né, o abismo das ambições, vou falar disso. Mas existem inúmeros, gente, de ordem socioeconômica, de ordem... são coisas que extrapolam ao nosso controle. Nós não podemos fazer muita coisa a respeito, pelo menos individualmente considerando, né? Mas com relação àquelas dificuldades internas, nós temos controle, nós podemos fazer algo a respeito, né? Por isso é importante a gente saber. E uma outra coisa é que, às vezes a gente se pergunta, mas por que qual é a preocupação? Eu não tenho vocação para ocupar um cargo desse. Mas é super importante as mulheres, nós ocuparmos esses cargos de chefia, de liderança na sociedade, não apenas em empresas, porque eles é que decidem. Então, se as mulheres ficam só na base, a nossa voz não é ouvida. As nossas demandas não são atendidas, as necessidades não são atendidas, não são supridas. Então, é importante. E também, por outro lado, não é nenhum demérito a mulher não querer alcançar essas posições de destaque, de liderança, porque existem inúmeras outras funções que são tão legítimas, tão importantes, que causam impacto e que não fazem parte desses postos assim, né, de alto nível. Por exemplo, vou citar um bem comum, básico, mas que é super importante, que é a maternidade. Né? Então, a criação de filhos, a mulher tem um poder enorme de criar os filhos e vai incutir no menino, na menina, aquilo que eles são capazes, vai trazer um ensino, vai trazer uma visão, enfim, a gente sabe o poder que tem, né? A maternidade, não precisa entrar em detalhes. Então, o que esse abismo nessa ambição, né? Por que isso? Por que a gente almeja tão pouco esses cargos? Bom, uma das coisas é que esses cargos são passados para a gente, a imagem, o estereótipo que é montado, que é feito a respeito de mulheres ocupando cargos de liderança, posições de liderança, é um estereótipo extremamente negativo. Seja porque se passa a imagem de que é impossível ou super, mega, ultra difícil conciliar uma vida profissional de sucesso e uma vida pessoal completa. Isso acontece demais. Para os homens isso não existe. Eles partem do pressuposto que é normal, assim, uma coisa não exclui a outra. Eles podem ter uma vida pessoal completa, tranquila, e uma vida profissional de sucesso. Mas para as mulheres a imagem que se passa é que é super difícil, que alguma coisa vai sair prejudicada, provavelmente, sua vida pessoal. E é interessante que até nos filmes, né, a gente vê isso. Quem assistiu a Proposta aqui? Com a Sandra Bullock. E aquele O Diabo Veste Prada? Quem assistiu? Gente, aquelas mulheres que ocupavam posições de liderança eram odiosas. Deus me livre de ser igual a elas. Ninguém quer ser igual a elas. Elas eram antipáticas, a vida emocional destruída, solitárias, autoritárias. Ninguém gostava delas, todo mundo falava mal delas. E elas não tinham vida pessoal. Só que isso é uma mensagem que vai sendo passada, são ideias e preconceitos que vão sendo passados para a gente, desde que a gente é gente, que vão sendo mensagens internalizadas, que determinam o nosso comportamento. Então, não nos atrai.
Quem é que vai escolher o trabalho em detrimento de uma vida alegre e feliz? Não é? Na praia, tranquila. Ninguém vai querer escolher isso, né? Os homens não têm esse problema. Então, um outro estereótipo também que é passado negativo é com relação ao que a mulher tem aptidão para fazer. Então, se parte de um pressuposto também, meio que inconsciente coletivo, que a mulher não tem muito jeito para matemática, para ciências exatas. Que ela não leva muito jeito para isso. Algumas realmente não levam, né? Então, mas como essa que vos fala, né? Mas muitos homens também não levam, isso mesmo. E muitas mulheres levam. Então, a mulher já acredita que, por ser mulher, ela não é uma área, enfim, né? Não é muito atrativa, né? Não é para ela aquilo ali. Outra coisa é que a gente é tratado desde criança, desde bebê, de uma forma diferente. Existem expectativas sociais na nossa direção que, assim, não são assim, muito legais, né? Muito fáceis. Não nos estimulam muito. A gente está careca de saber que se passa a imagem de que a mulher boa, legal, fera, admirável, é a bonita, que cuida de coisas superficiais, enfim. Para dar um exemplo, eu fiquei chocada com isso. Tem uma empresa lá americana, que eu não sei qual é, tá? Mas que ela confeccionou macacõezinhos para meninos, bebês e para meninas. Enfim, é uma aí que elas sabem qual é. E ela, no macacão dos meninos tinha escrito inteligente como papai. Adivinha o que tinha escrito no macacão das meninas? Bonita como a mamãe, obviamente. Isso foi tipo em 2011, alguma coisa assim. Na mesma época, lançaram uma camiseta para as adolescentes. Gente, eu estou andando rápido, tá? Porque o tempo urge. Uma camiseta para as adolescentes escrito: eu sou muito bonita para fazer o dever de casa, então meu irmão tem que fazer para mim. Não, é uma afronta, né? Eu fiquei escandalizada com isso. Mas isso reflete um pensamento coletivo. Para 15. Então, meu pai é eterno. Então, isso mostra um pensamento coletivo. Então, enfim, existem a expectativa para casamento, que a gente tem que priorizar casamento no lugar da vida profissional, a gente tem que priorizar filhos, as mulheres que são aguerridas, que mandam ver, enfim, que jogam duro, normalmente são mal vistas. As mulheres ambiciosas normalmente não são tão bem vistas. Para o homem, historicamente, ser ambicioso é algo admirável. Exatamente, para as mulheres, não. Muitas vezes a mulher assim é tida como mandona, autoritária, é ressaltado um aspecto negativo, como algo negativo. Isso tudo, gente, vai sendo internalizado e vai nos intimidando, vai nos parando. Então, além disso, tem a culpa, que muitas mulheres têm uma culpa enorme quando dividem a atenção da vida familiar, dos filhos com o trabalho, e por isso acabam desistindo das carreiras, enfim. E existe realmente uma dificuldade, às vezes, de flexibilidade no trabalho, né? Existem barreiras externas, né? A gente está tratando das internas aqui. E uma outra coisa que está na base da maioria das barreiras é o medo. Esse medo que vai crescendo em razão dessas próprias mensagens, dessas mensagens internalizadas, e o medo de não ser aceita, o medo de, será que vai dar certo? O medo de não fazer o melhor que você pode, de não sair perfeito. Enfim, existem vários medos que nos param, né? Muitas vezes. E uma mulher livre de medos, ela consegue decidir de uma forma livre, pura, o que ela quer fazer, até onde ela quer chegar, qual é a ambição dela. Então, muitas vezes, nós não temos ambições, a gente está falando aqui da área profissional, mas isso se aplica a várias outras áreas da vida. Nós não desenvolvemos, muitas vezes, dons, talentos que nós temos, né, aptidões que nós temos, e também na área profissional, em razão desses medos de não conseguir, em razão dessas mensagens que nós internalizamos e que elas nos deixam tímidas, às vezes, né? Porque a perda social, a nossa perda, é grande quando a gente decide correr atrás e conquistar. Não é uma coisa simples. Existe um preço a ser pago, né? E a gente sabe que também existe a gente precisa de ferramentas, as meninas vão falar um pouco disso, que nos ajudam a conciliar a nossa rotina, né? À medida que a gente vai internalizando novos comportamentos, nós teremos resultados diferentes que nos possibilitarão alcançar essas metas, esses objetivos. Então, o que nós temos que ter em mente? Que nós somos perfeitamente capazes
de fazer aquilo que nós almejamos. Nós somos perfeitamente capazes de ousar, de ter ambições. Não é errado ter ambição. A gente tem essa sensação, né, que aquela ambição é coisa de homem mesmo, né? Homem não é tão mal visto. E a gente, às vezes, se abafa porque não quer transparecer assim. Enfim, sem contar as dificuldades que a gente sabe que encontra nos ambientes de trabalho, né? Realmente, outras dificuldades. Mas nós podemos fazer acontecer, né? E a minha pergunta hoje é onde cada uma de vocês, onde nós estamos dentro desse quadro. Como você se vê hoje nessa realidade, tendo recebido tantas informações, tendo recebido tantas mensagens durante a vida? Como estão os seus sentimentos hoje em relação àquilo que você quer alcançar, ou em relação àquilo que você quis alcançar um dia e porventura desistiu, ou parou, abriu mão? A sua vida profissional, seja em outra área, como eu falei aqui da música, que eu resolvi priorizar. Eu vou estudar, voltar a estudar piano e pronto. Se não dá tempo de eu comprar alguma coisa em casa, não vai dar. Se não dá tempo de eu fazer o trabalho em casa, vou ter que me virar para fazer o trabalho no meu horário de trabalho, porque eu vou estudar. Porque é uma coisa que eu quero. É algo que eu quero alcançar, né? Então, eu passo a pergunta para vocês, a reflexão para vocês. Se vocês estivessem totalmente sem medo, o que vocês fariam? Né? No sentido de alcançar aquilo que vocês esperam, almejam ou desejam. Né? Então, era isso que eu queria compartilhar. E vou passar a palavra para a Thaís. Bom, eu vou falar sobre o segundo capítulo do livro, que se chama Um Lugar à Mesa. E eu me surpreendi com muitos dados, né, nesse capítulo, mas depois, com um tempo de reflexão, eu percebi que é exatamente isso mesmo que ela reporta, né, que acontece. E eu identifiquei esse livro como um livro de diagnóstico, sabe, assim, que quando você vai no médico, você vai fazer só um check-up, você não estava sentindo nada, mas aí quando você faz aquele check-up, lá aparece um monte de coisas que você fala, nossa, eu nem sabia disso, mas aí quando você começa, é bem que eu estava sentindo aquilo mesmo, é tipo isso. Então, a gente aconselha muito a leitura, né, desse livro. E o nome desse capítulo é Um Lugar à Mesa. E ela começa contando uma situação onde ela preparou um almoço de reunião entre vários executivos e suas equipes. E tinham ali convidados de várias empresas grandes e tal, onde haveria ali uma negociação. E um dos grandes executivos que tinham levou a sua equipe, que era toda formada de mulheres. E eram 4 mulheres, de cargos altos também dentro da empresa, cargos de decisão. E aí eles fizeram ali uma introdução e logo convidaram todos para se servirem, tal, para comer. Os homens todos se serviram e se sentaram à mesa principal. E as mulheres presentes, com exceção dela que tinha organizado, né, aquele evento, se sentou nas cadeiras que estavam ao lado. Elas não se sentaram à mesa principal. E ela achou aquilo estranho, convidou elas, instigou para que elas se sentissem à vontade para poder sentarem, e elas se recusaram. Depois, no final da reunião, ela chegou e perguntou: por que vocês não foram? É de direito de vocês, e vocês são tão importantes nessa reunião quanto os outros, por que vocês não se sentaram? E todas elas disseram que não se sentiram parte daquilo, como se elas realmente fossem só um acessório e não, de fato, uma peça importante naquilo que estava acontecendo. E ela começa a abordar, então, a questão da autoconfiança, né? E onde as primeiras a se valorizarem somos nós mesmas, né? Por mais que quando você não se valoriza, mesmo que alguém chegue para você e fale o seu valor, você não vai assumir a sua posição, a menos que você reconheça qual é o seu valor dentro daquela situação, dentro daquela organização, dentro daquele relacionamento, e aí se abrange para tudo, né, na nossa vida. E então, além das barreiras externas que nós mulheres encontramos por onde a gente vai, não só a questão do estereótipo, né, que a mulher tem que ser bonita, maquiada,
e sempre bem arrumada e tal, essa limitação tão estética que foi dada à mulher criou barreiras tão grandes para ela que isso interiorizou de uma forma essa mensagem dentro dela que ela mesma não consegue quebrar a barreira externa devido a uma barreira interna. Então, além das dificuldades que a gente encontra ao nosso redor, existe uma limitação muito maior interna, né? De estereótipos e até mesmo de formas, de posições que só podem ser ocupadas por homens. Porque o homem é forte, porque o homem é mais capaz, porque o homem é inteligente, porque ele lida melhor com números, porque ele lida melhor com equipe, ele tem uma voz mais grossa, né? Então, e a mulher, ela foi sendo, na verdade, as características que são intrínsecas à mulher foram sendo menosprezadas para ocupar determinadas posições dentro da sociedade, né? E mais à frente, eu quero ler um trechinho aqui para eu não parafrasear. Só um minuto. Que ela fala bem sobre a importância de você... ela conta uma situação entre ela e o irmão, né? Ela tem um irmão que é mais novo do que ela. E esse irmão, eles se dão super bem. E ela fala, eu amo meu irmão, tudo. Só que ela conta uma situação onde ela percebeu que a mulher, quando ela tem uma situação de fracasso, ela atribui a coisas internas a ela. Ela quer saber qual é o problema com ela. Por que que aquilo deu errado? Por que que não foi do jeito que ela esperava? Então o problema está comigo. E aí ela começa uma caçada contra ela mesma para identificar qual é o problema com ela. E enquanto o irmão, que passou por a mesma situação que ela, atribuiu a fatores externos. E a mulher, quando ela... essa situação exatamente foi... Os dois tinham um encontro, né, com uma pessoa que eles estavam interessados, no mesmo final de semana, e os dois levaram um bolo. E aí ela passou o final de semana inteiro remoendo aquilo, por que que ele fez isso, qual é o problema comigo e tal, enquanto o irmão falou bem assim, que pena, ela perdeu um programão com uma pessoa ótima, vou ligar para os meus amigos e vou assistir o futebol. E estava resolvido. E ela ficou naquela melancolia o final de semana inteiro porque levou um bolo. Porque ela atribuiu que aquele bolo foi uma coisa assim, que foi culpa dela, né? E enquanto o irmão falou, que pena para ela, né? Assim, perdeu um programão e tocou a vida. Então, essa questão de como a mulher encara as coisas que acontecem na vida, as pesquisas que ela traz no livro mostram que 70% das mulheres, quando algo dá certo na vida delas, na vida profissional delas, ela foca muito na vida profissional, mas trazendo também para o todo na nossa vida, quando dá uma coisa certa, ela atribui a fatores externos, e principalmente a sorte. Não, foi sorte, né? Não foi porque eu me esforcei, não foi porque eu me empenhei, não foi porque eu sou capaz de realizar isso e muito mais, né? Mas quando uma coisa dá errado, ela toma aquilo para si e a culpa é dela por causa de questões internas. Então, a questão da autoconfiança, ela é trazida de uma forma como que a gente nunca pensou. E ela fala sobre a síndrome do impostor que existe dentro da mulher. Que é quando a mulher, quando ela é elogiada, quando ela é exaltada por algo que ela conseguiu fazer, ela bate já uma insegurança nela, de que a qualquer momento as coisas vão parar de acontecer daquela forma e ela vai ser descoberta como a maior fraude que já existiu. Então, ela começa a abordar essa questão de que existe um impostor dentro de cada uma de nós, que enquanto você está ali, vencendo, está dando tudo certo, o impostor vai lá e fala, mas e na hora que der errado?
vão descobrir que você é uma fraude. E aí a mulher ela perde o foco dela e ela começa a trabalhar para provar para os outros que ela pode. Ali começa uma sessão de estresse, de insegurança, e é uma busca para provar para o outro que ela pode, mesmo ela acreditando que ela não pode. Entende? É muito louco, é esquizofrenia. Né? É muito louco isso, assim, é como se realmente tivesse duas pessoas ali brigando dentro de você, uma se esforçando para vencer e acreditando em algo, e o outro batendo as perninhas, assim, morrendo de medo de ser descoberto, assim. Você não é essa braspense toda, não, né? Então, assim, a gente é muito delicado assim, essa situação, porque a gente tem que ter uma capacidade de autoanálise muito grande, né? De se perceber, de ser sincera consigo mesmo, né? E falar bem assim, não, poxa, eu posso ter até medo, mas eu vou encarar. Eu posso ter minhas inseguranças, eu tenho muito o que crescer, mas vamos seguir em frente. E aí ela entra numa outra questão, que quando você não tem certeza, finja. Finja que a sua postura, ao fingir que aquilo que você é capaz daquilo, quando você muda a sua linguagem corporal em relação àquilo, até mesmo os seus hormônios, o hormônio do estresse baixa e o hormônio que te traz a confiança sobe. E você naturalmente começa a passar a mensagem de que você realmente está convicta daquilo que você está falando, que você é capaz. É como numa situação, mais cedo a gente estava até conversando aqui, né? Apresentação de trabalho na faculdade. Você vai, solta lá um negócio, você fala tão certo daquilo, todo mundo acredita em você, né? Acredita e tal, por mais que você soltou uma informação que não estava exatamente correta, o professor chega para você depois e fala, né? Olha, aquela norma lá, foi até a Thay que falou, aquela norma lá está errada, mas você falou com tanta convicção que eu vou te dar um 10, entendeu? Então, assim, o fingir, né, a palavra fingir, que ela usou, é usada como um instrumento para que você se assegure e encare aquele desafio que está sendo colocado à sua frente, né? E aí eu quero, só para arrematar, ela traz um dado que ela, quando ela era diretora na Google, né, ela fala assim que todas as grandes oportunidades que apareciam, os homens eles entravam na sala dela e já falavam assim, olha, eu quero isso aí, pode contar comigo, eu não entendo tudo, mas eu vou aprender, eu vou fazer e tal. E as mulheres, ela ia atrás das mulheres e falava bem assim, olha, isso aqui é perfeito para você. E a mulher, não, eu não acho que eu sou capaz. Fala com o fulano, e recomendava um homem para poder fazer aquele serviço, aquele projeto, tocar aquele projeto grande, né? Então, um dos dados que traz é que as mulheres, elas agarram muito menos oportunidades grandes e desafiadoras do que os homens, porque elas não acreditam que elas podem tocar aquilo, que elas podem aprender. Então, geralmente, elas ficam na área de conforto delas, do que eu já sei fazer, do que eu sei que eu sou boa em fazer, e aqui eu vou ficando, se torna uma especialista naquilo, mas na hora que chega uma oportunidade de algo novo, de um desafio grande, ela dá para trás. E toma decisões muito menos ousadas, né, do que aquilo. Porque ela se tiver que mudar de cidade, por exemplo, por conta de uma oportunidade de trabalho, ela já pensa logo na família, os amigos, não sei quem que vai ficar aqui, e como se ela fosse incapaz de fazer amigos em outro lugar, como se ela fosse incapaz de gerenciar e de se firmar em um outro lugar, devido à questão emocional, né? Então, a nossa parte emocional, ela pode ser, sim, uma grande inimiga nossa, né, na nossa tomada de decisões. Mas a gente sabe que depende de como a gente usa, né, aquilo. Até mesmo pelo fato da gente ser mais sensível a algumas coisas, a gente pode tomar decisões muito mais sábias, né, com muito mais percepção do todo, mas a gente tem que saber usar.
Isso não pode ser uma âncora para a gente, tem que ser algo que nos alavanque mesmo, né? E eu queria só ler mais uma. Eu falei que ia ler aquela hora, não li, né? Mas espera aí. Aqui. Ela fala aqui, a capacidade de aprender é a qualidade mais importante que um líder pode ter. Isso, ou seja, a gente, para encarar algo, para começar a fazer algo e de fato gerar algo que a gente acredita, a gente não precisa ser assim o expert naquilo, não. A gente só precisa ter a disponibilidade e a coragem de aprender, de ir pegar, tomar aquilo para si e aprender. Só para eu fechar, eu queria compartilhar com vocês. Recentemente, eu tenho uma cunhada, né, que ela, há quase 15 anos, ela se mudou muito nova mesmo para a Itália, para tentar ser modelo lá. Chegando lá, ela foi modelo durante muitos anos. E a gente sabe que a carreira de modelo, ela tem um prazo muito curto, né, de vida. Então, ela hoje está com 32 anos, o mercado já não estava aceitando muito bem ela, pela idade. E aí ela começou a ir atrás de se tornar uma executiva de uma empresa grande de moda lá, onde ela pudesse selecionar os modelos, montar todo o esquema de participação nos eventos de moda e tudo. Só que assim, para ela, isso era impossível assim de acontecer. Mas ela encarou, foi pegando os contatos que ela tinha, foi conversando com um, conversando com outro, e essa semana ela veio para cá passar férias. E aí ela contou pra gente que ela teve a reunião mais importante da vida dela, e na vinda dela para cá ela recebeu um e-mail dizendo que a aceitaram como sócia do negócio. E ela falou, contando assim da entrevista, como foi, e ela não fala inglês, e tudo é feito em inglês, e ela falou, sabe assim, tipo, eu vou me virar, e eu vou aprender, e eu vou fazer. E aí nisso, ela passou tanta segurança, ela falou, né, de tudo assim que ela sabia. Do que ela sabia, ela falou tudo. O que ela não sabia, ela falou, eu aprendo, eu vou fazer, eu vou tomar de conta, vocês não precisam se preocupar. E aí o pessoal que se reuniu com ela decidiu que iam dar uma parte, né, da sociedade para ela, para que ela realmente se responsabilizasse por tudo. Assim. Ela vai ser tipo uma embaixadora da marca. E ela contando assim pra gente que depois que ela saiu da entrevista, ela tinha todos os tiques nervosos da vida, assim. Ela passando mal, deu dor de barriga, tudo assim. Ela falou, mas eu fui lá e eu fiz, e eu encarei. E eu tô sonhando, parece que eu não achava que eu ia conseguir fazer isso. E lendo, né, o capítulo, eu percebi assim que foi exatamente o fator coragem, né, e a disposição em aprender e dar o melhor, né, daquilo. E olha que ela é mãe solteira de gêmeos, né? Então assim, eu vi, cara, não tem desculpa mesmo, assim, quando a gente quer fazer algo, a gente vai lá e faz. Então esse é o resumo, né, do capítulo que eu queria passar para vocês. Vou passar para a Shayla agora.